Boa noite, já vamos começar, só aguardando o pessoal entrar aí na live. Bem, vamos começar então. Aos poucos o pessoal vai entrando aí, participando. Hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 11, que diz assim: Amem ao Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus estatutos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os filhos de vocês que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto a toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros de guerra, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. Bem como o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias, as suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, a fim de que tenham forças para invadir e conquistar a terra da qual tomarão posse, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde fluem leite e mel. Porque a terra da qual tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, na qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como em uma horta. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando ao Senhor, o seu Deus, e servindo-lhe de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e vocês comerão e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se, a adorar outros deuses e a prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno que cumpram, amando o Senhor,
o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir-lhes. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, fará que todos os povos da terra, aonde quer que vocês forem, tenham pavor e medo de vocês. Prestem atenção. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos cavalos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Porque vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Quando a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os estatutos e as ordenanças que hoje estou dando a vocês. Só até aí. Olá, Sonilda. Olá, Érica. Olá, Mirza. Muito bom ter vocês mais uma vez aqui nessa live. Hoje vamos falar um pouquinho aqui de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, se a gente puder resumir aqui, ele vai estar falando sobre bênçãos e maldições. E falando também dos frutos que vamos colher se decidirmos obedecer ao Senhor. E a gente sabe que tudo aquilo que Deus nos coloca são princípios de vida. Então é natural que a obediência nos leve a caminhos de prosperidade e felicidade, enquanto a desobediência, enquanto uma mentira, nos leve a caminhos de destruição. E Deus está reforçando isso porque, diante dos desafios que eles encontrarão da além do Jordão, com nações que não temiam a Deus, que não seguiam os mesmos princípios e valores, eles precisavam ser firmes naquilo que acreditavam e naquilo que viviam. Não bastava levar uma fé nominal, porque essa fé nominal não seria suficiente para protegê-los, mas uma fé que se expressa no dia a dia, na prática, que está nas mãos, mas também está no coração, está na mente, ela sim poderia sobreviver e preservá-los nos dias difíceis de luta, de guerra, e para que se estabelecessem ali com o Senhor junto deles, né? Deuteronômio foi escrito na forma de um tratado, a gente já falou isso, na mesma forma que os tratados antigos do mundo antigo eram feitos, só que aqui não era entre um país vencedor e um país perdedor, um vassalo, um suzerano, né? Não era entre essas partes, mas era entre Deus e os homens. Porém, como todo tratado, há cláusulas e há condições que, conforme a nossa obediência e honra a esse tratado, isso pode gerar benefícios ou então penalidades pelo seu descumprimento. E a gente vai ver isso aqui bem presente em Deuteronômio 11. O capítulo começa novamente falando da questão do amor ao Senhor e da obediência, colocando que o amor ao Senhor e a obediência fazem parte de uma mesma realidade, devem fazer parte de uma mesma realidade. E nós lembramos o que Jesus nos disse, né? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, o amor, mais do que um sentimento, ele é uma ação, ele é uma decisão, é um proceder que demonstra
que aquilo que sentimos é verdadeiro e não apenas da boca para fora. Ou seja, o amor ele precisa ser prático, ele precisa ser real, né? Ele precisa aparecer, né, nas ações do dia a dia para que ele de fato seja considerado verdadeiro. Versículos 2 e seguintes vai falar aqui de muito que os israelitas haviam presenciado, as experiências que eles tinham tido, e que essas experiências que eles tiveram deveriam gerar neles um senso de responsabilidade e temor, né? Quando a gente tem muita experiência com Deus, ou seja, sabemos mais nos é cobrado, né? Aqueles que estão na fase de ignorância, eles vão ser cobrados, porque mesmo assim todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porém, aqueles que já conhecem, já experimentaram, já conheceram a palavra do Senhor e mesmo assim se rebelam contra o Senhor, ignoram a vontade de Deus, têm um peso maior, uma responsabilidade maior. E o fato deles terem presenciado os feitos de Deus e os seus filhos não, é algo que deveria gerar neles esse senso, né, de responsabilidade e também de dever de transmitir aos seus filhos, às futuras gerações, o temor ao Senhor. Versículos 8 e 9 fala o seguinte: obedeçam, portanto, a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, a fim de que... Então vai falar de duas coisas que a obediência gera em nós. A primeira é forças para invadir e conquistar a terra da qual tomarão posse, ou seja, ter forças para conquistar. E a segunda consequência é no versículo 9, que diz: e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Então nós vamos ver aqui dois princípios, que a obediência a Deus nos dá forças para conquistarmos, e a obediência a Deus faz com que a nossa vida se prolongue, a fim de que desfrutemos de todo o bem do Senhor aqui na terra. Então é bem simples, né? A obediência ela gera em nós bênçãos, que é uma vida longa, a qual poderemos desfrutar, e forças para conquistar. A vida longa a gente já falou aqui outras vezes, mas me chamou a atenção essa coisa de ter forças para conquistar. Obedeçam para que tenham forças. E de fato, a obediência a Deus nos realinha com a vida, gera em nós propósito. A comunhão com Deus, ela nos dá força, nos dá energia, nos dá foco, nos ajuda a conquistarmos aquilo que está à nossa frente, que o Senhor nos chamou para viver, né? Enquanto o pecado, a desobediência nos distraem daquilo que é importante, nos distraem até de reconhecermos o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ou de reconhecermos as nossas potencialidades reais e não fictícias. Quanto mais estamos próximos de Deus, mais alinhados estamos com Ele, com a nossa humanidade, com a vida, com objetivos que nos levam realmente adiante, que nos fazem livres, que trazem consequências positivas para as nossas vidas. E quanto mais distantes de Deus, mais vamos estar confusos, perdendo tempo com o que não interessa, vamos estar fracos existencialmente. Ter forças para conquistar, né, estar em obediência ao Senhor, nos faz parar de fugir, de nos esconder. Jonas esteve em desobediência, fugindo do propósito de Deus para a vida dele. Por isso que ele, na sua desobediência de não querer fazer a vontade de Deus, ele foge e por providência divina vai parar no interior de um grande peixe. Adão, por desobediência, se esconde de Deus, né? Também faz para si folhagens, porque viu que estava nu e precisava se esconder por detrás de folhas. A desobediência sempre vai nos fazer fugitivos, né? Pessoas que vão se esconder da vida, que vão fugir de propósitos, de realizações, de conquistas que o Senhor tem para nós. Enquanto que a obediência nos lança
com ousadia, com fé, com coragem ante a vida. Não se trata de nos dar de bandeja todas as coisas, mas de nos dar coragem para encarar os desafios e fé de que o Senhor está conosco nessa batalha, nesses desafios. E tem vitórias que nós sabemos que só vamos conseguir graças ao Senhor, porque assim como em Israel havia inimigos maiores do que eles, não fosse o Senhor, eles sairiam ali derrotados. E na nossa vida também tem vitórias que só vamos conseguir se estivermos perto do Senhor, senão sairemos derrotados e envergonhados. Versículos 10 a 12. É colocado aqui: porque a terra da qual tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, na qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como em uma horta. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Aqui está traçando um paralelo entre a terra do Egito e a terra prometida. A terra do Egito como sendo uma terra de dureza, de suor, de muitas dificuldades, e a terra prometida como sendo uma terra de prosperidade integral e bênção de Deus. Vale a pena a gente explicar aqui o sentido imediato. E quando fala aqui da terra do Egito e da questão da irrigação feita a pé, é porque a terra do Egito, ela era uma terra irrigada por um grande rio e por seus afluentes, mas era muito provável que para que essa água, para que esses rios ou esses afluentes chegassem às plantações, tivessem que fazer algum tipo de canal através até dos seus pés mesmos, ou através de algum sistema acionado por seus pés. Então, por isso que é colocado assim dessa maneira, porque era uma terra abençoada no sentido de ter rios, de ter afluentes, porém necessitava de um trabalho humano mais intenso para que as plantações tivessem acesso a esses rios. Porém, a terra prometida, embora estabelecida nas montanhas e nos vales, ela contava com a chuva, E a chuva ali simbolizava a dependência completa e total de Deus. E Deus estava prometendo que ele enviaria a chuva, ou seja, não dependeria do trabalho deles, mas é algo que viria do céu. Isso aponta para as nossas vidas o quanto que precisamos passar de um trabalho muito mais difícil, pois feito com as nossas próprias forças, para um estado de confiança e dependência de Deus, onde sabemos que o que temos e o que recebemos, e a nossa sobrevivência, e a nossa felicidade, e o nosso suprimento, vem totalmente do Senhor. Deus estava levando eles para um lugar que seria, sim, muito abençoado, mas que eles reconheceriam todos os dias de que a colheita, de que as alegrias, de que o verde, que as flores, tudo isso provinham do seu Pai, do seu Deus que concedia a vida a eles. Precisamos entender que tudo que nós temos e precisamos vem de Deus. A gente pode até conquistar muitas coisas no mundo, mas em Deus temos, de fato, assim, a subsistência, e reconhecemos que tudo vem de um Deus gracioso, e de forma abundante e de forma rica, mas não é à custa de tudo de nós, mas é à custa do que Ele fez por nós e do que Ele faz por nós. Trazendo essa reflexão aqui para os israelitas, eles estavam comparando a escravidão literal deles no Egito e as promessas materiais de Deus na terra que eles tomariam posse, e que era símbolo, essas bênçãos, essa chuva, era um símbolo de que Deus era com eles.
e havia também um propósito específico de Deus para a nação na qual nasceria o Salvador. Por isso essa ênfase na terra em que eles habitariam. E é interessante nós percebermos que até hoje Israel é uma terra extremamente abençoada e próspera, independente da região onde está localizada. A região em si é uma região árida ou semiárida, uma região que a gente pode falar que é desértica. Porém, apesar desse contexto árido, semiárido, desértico, nós vemos, e vocês podem pesquisar, que Israel é extremamente frutífera. Ali floresce, ali há vida. Deus provê isso de forma natural para eles, mas também provê sabedoria aos habitantes para desenvolverem tecnologias que promovam essa fertilidade numa terra que tinha tudo para ser infértil. Então isso tudo mostra, até os dias de hoje, o quanto Israel é uma nação que colhe ainda frutos da bênção que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. É uma nação que foi abençoada por Deus e Deus não retorna com a sua palavra. Traçando um paralelo para com todos nós, que somos o Israel de Deus, conforme o Novo Testamento nos mostra, somos aqueles que foram escolhidos por Deus, não apenas para um plano terreno, mas fomos escolhidos por Deus para revelar a sua glória ao mundo, a fim de que este seja salvo. Nós que somos igreja, muitas das vezes a Bíblia vai apresentar o Egito como sendo sinônimo do mundo e o seu sistema de valores caído. E vai apresentar a nova Canaã, a terra prometida, como sendo esse lugar para onde vamos, onde habitaremos para sempre com o Senhor, esse paraíso. Então, o Egito, enquanto representando o mundo, ele nos fala o quê? De que o que o mundo nos oferece é limitado, é custoso, é difícil. Muitas das vezes vamos nos satisfazer com migalhas, porque estamos obtendo algum tipo de vantagem, mas estamos ali como escravos, e dando muito mais do que recebemos. E Deus tem para nós uma terra que mana leite e mel, tem para nós um paraíso. Isso fala da eternidade, mas não propriamente a eternidade enquanto um lugar geográfico, mas principalmente a eternidade quanto a essa comunhão eterna com Deus, que é esse lugar que Deus já nos levou e nos levará. É o já e o ainda não. Ele já nos levou para esse lugar de comunhão, nós já vivemos a vida eterna a partir de agora e também vamos plenamente desfrutar dessa comunhão eterna com Deus, com esse lugar de paz, de prosperidade integral e não apenas material. Esse lugar onde o Senhor é o nosso paraíso, onde Ele é o nosso deleite maior, onde Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso sol, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa alegria. Onde todas as nossas necessidades existenciais são e serão ainda mais satisfeitas nele. O versículo 16 diz: por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se, a adorar outros deuses e a prostrar-se diante deles. Como tem sido a tônica aqui em todo o livro de Deuteronômio, Deus bate muito na tecla com relação ao cuidado com a idolatria. E por que Deus bate tanto nessa tecla? Porque o coração do homem pecaminoso, um coração que nasce da queda, lá de Adão e Eva, ele é um coração que pende para a idolatria, para se afastar de Deus, para buscar outros deuses, que não essa concepção de Deus literal, porque nós, como cristãos, até cremos que não existe outro Deus, que não o Senhor, mas às vezes deuses que são um reflexo do que nós queremos que Deus seja, e não do que Deus se revelou na Bíblia. Às vezes nós transformamos o Deus bíblico em um Deus feito à nossa imagem e semelhança e passamos a servi-lo. Estamos distantes do Deus revelado na Bíblia. Além disso, podemos transformar em deuses relacionamentos,
podemos transformar em deuses sonhos, que são às vezes tão ou mais importantes para nós do que o próprio Deus. E nós precisamos ter cuidado, precisamos sempre sondar os nossos corações. A idolatria, ou seja, qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus em nossa vida, é algo que Deus abomina e que nos faz pecar e fracassar. E Deus quer que nós estejamos comprometidos com a verdade, quer que estejamos alinhados com Ele, porque só nele vamos ser felizes. E Deus quer, nesse sentido, a nossa felicidade, sim. Versículos 18 a 20, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-na como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ou seja, gravar essas palavras no coração e na mente. A lei do Senhor, a vontade de Deus precisa estar no nosso coração, precisa estar nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, nos nossos desejos, mas também na mente. Precisamos pensar de forma bíblica, pensar conforme os princípios que o Senhor nos deixou. Então é mente, é razão, é decisão, é ser bem objetivo, mas também buscar sentir. Falar: Senhor, eu quero amar a Tua lei. Se eu não estou amando a Sua lei, me ajuda, me perdoa. Eu quero amar a Sua vontade, desejar a Sua vontade. Eu quero pensar com a Tua mente. Eu quero ser diferente. E ele fala aqui para amarrar essas palavras nas mãos e prender na testa também. Até hoje tem judeus que fazem isso literalmente, tá? Pegam o texto bíblico e colocam numa caixinha presa na mão, colocam também numa caixinha presa na sua testa, para que eles estejam sempre lembrando das palavras do Senhor. A gente pode não fazer isso, mas que a gente apreenda essa verdade, né, esse princípio, e pratiquemos. E fala aqui na continuidade do texto de que devemos ensinar isso em casa e na rua, ao se deitar e ao levantar, na porta de casa, mas também nos portões da cidade. Ou seja, onde formos, seja no contexto familiar e íntimo, seja no contexto social, a gente deve viver e pregar, e a nossa vida deve ser uma pregação da verdade do Evangelho, da verdade bíblica, daquilo que nós cremos. Essa coisa de crente só na igreja e na rua, fala o que o mundo quer ouvir, age conforme todo mundo quer que a gente haja, e vive uma vida como se não fosse cristão, não faz sentido. Somos chamados a ser diferentes, sim. Muitas das vezes não vamos agradar, as pessoas vão nos odiar por sermos cristãos e por defendermos princípios que a Bíblia nos apresenta. Mas precisamos ser firmes, porque o nosso compromisso é com a lei de Deus e não com o senso comum, e não com o que os homens consideram certo e errado a partir de si mesmos. Aliás, eu quero dar boas-vindas a Luana e também a Margot. Muito bom ter vocês aqui. Se é que ainda estão na live, eu acho que sim, né? Mas muito bom ter vocês aqui. Versículos 22 a 25. Fala o seguinte: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno que cumpram, amando o Senhor expulsará todas as nações inimigas da presença de vocês, despojarão as nações, todo lugar que puserem as plantas será de vocês. Ou seja, está apresentando aqui promessas da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós colhemos promessas, bênçãos dessa obediência. É que Deus está prometendo o quê? Paz, prosperidade, conquistas, proteção e intervenção divinas no momento oportuno. Então, há promessas de Deus para aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem podem contar com o favor divino. Agora, aqueles que ouvem uma coisa e praticam outra e não estão realmente comprometidos a fazer o que Deus quer, vão colher o oposto, né? Em vez de colher bênçãos, vão colher maldições naturais de estarem se distanciando da verdade divina, estarem plantando errado, vão acabar colhendo errado. É claro que todos nós, gente, em algum momento vamos falhar, vamos ter desafios de fé, vamos às vezes falhar. A questão é: não se conforme. Lute enquanto depender de você, para que você tenha uma vida santa, uma vida de obediência ao Senhor,
sabendo que você só tem a ganhar fazendo isso. Não somos perfeitos, estamos caminhando em direção à imagem de Cristo, mas até lá vamos falhar, vamos acertar, vamos falhar de novo. A questão é, não desista, se comprometa com esse processo de santificação, em honrar ao Senhor, porque quanto mais você compreender isso e praticar isso, vai ser melhor para a sua vida hoje. A salvação é uma ação exclusiva de Deus, mas todas as outras coisas dependem da nossa cooperação. E Deus quer nos abençoar, mas muitas coisas passam pelas nossas renúncias, pelas nossas decisões, pelo quanto nós nos implicamos na vida, o quanto nós encaramos os desafios com coragem, com fé, e isso significa ir ao encontro de vários desafios e não fugir deles. Então nós somos desafiados a viver o desafio de sermos cristãos no mundo que nega a Jesus, e nós não vamos negar, pelo contrário, vamos encarar as responsabilidades, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e na força do Senhor. Versículos 26 a 28 vai traçar um paralelo aqui entre bênção e maldição. Deus falando, eu apresento a vocês bênção e maldição. Agora é com vocês. O que vocês querem? Vocês querem bênção? Então me obedeçam. Vocês querem maldição? Então vocês desobedeçam. O que é que vocês querem colher para a vida de vocês? E a gente sabe que em toda a Bíblia a disposição de Deus é de abençoar. O que Deus tem prazer em abençoar. Porém, Deus nos trata de forma adulta e nos mostra que há consequências para todas as nossas escolhas. Escolhas boas, escolhas de obediência, escolhas que preservam princípios, vão nos levar a bênçãos, a uma colheita, a realização, a senso de missão, a alegria. Já escolhas de não honrarmos ao Senhor, de desagradarmos ao Senhor, de não atenção a princípios divinos, vão nos levar a um caminho de morte, de mentira, de confusão, de perda de tempo, de tudo isso. Então é isso, que a gente possa se comprometer com aquilo que vem do Senhor, que a gente possa se implicar na vida com fé, entendendo que a obediência só traz benefícios. E quanto mais nós vivermos para o Senhor, mais bênçãos colheremos naturalmente e também sobrenaturalmente, porque o Senhor garante que Ele sobrenaturalmente agirá a nosso favor. Deus ama nos abençoar, mas há muitas coisas que dependem de nós para que sejamos abençoados. Há coisas que não, foram ações totalmente divinas, como para nos salvar da condenação eterna. Não há nada que poderíamos fazer a esse respeito. Porém, as outras coisas dependem de mim e dependem de você. Tá bom? Tô sério hoje, né, gente? Tô um pouquinho sério aqui, mas é porque é um texto assim que nos deixa reflexivos. Alguém aqui tem algum comentário para fazer? Algo para falar? Hoje foi um pouquinho mais rápido, né, eu acho. Se alguém tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, vai ser um prazer a gente conversar aqui. Eu falei, gente, de algumas coisas principais desse texto, tá? Porque comentar versículo por versículo é ficar 1h30 aqui. Mas eu acho que eu peguei os pontos principais aqui e comentei. Mas se tiver alguma coisa específica aqui, eu estudei o texto todo. Se tiver alguma coisa específica aqui que vocês queiram saber, e se eu souber responder, eu falo. Não? Tá bom por hoje? Então tá, fiquem com Deus, guardem essa palavra no coração, e amanhã nós estaremos juntos. Vai ser um prazer estar com vocês novamente. Tá bom? Até a próxima. Tchau.